Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 2. Eclesiastes, capítulo 2. Eclesiastes 2, versos de 1 a 11. Após a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, nesta passagem, para a exposição do texto. Disse comigo mesmo: vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso disse: é loucura. E da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que de melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Eu gostaria de meditar com vocês hoje sobre o seguinte tema: onde eu posso encontrar a felicidade? Onde eu posso encontrar a felicidade? Ser feliz é um desejo natural do ser humano. Não há nenhum problema nisso. A busca da felicidade é algo absolutamente natural. Nós não somos masoquistas, nós não temos prazer em sofrer. Quem escreve esse texto é Salomão, o rei pregador, o homem que granjeou a maior fortuna da sua época, o homem que acumulou conhecimento e foi considerado o homem mais sábio da sua geração, o homem que viveu tudo de forma superlativa, na busca da felicidade. E aqui nesse texto, ele vai procurar a felicidade, vai entrar por todos os corredores das aventuras, das experiências, das conquistas, das posses, das realizações, dos prazeres. Ele vai jogar baldes e mais baldes de prazer para dentro da sua alma, mas vai sentir o gosto amargo de não encontrar no fundo dessas experiências a verdadeira felicidade. Eu já havia dito no capítulo 3, verso 11, que Deus colocou a eternidade no coração do homem, e tudo aquilo que é terreno, que é temporal, debaixo do sol, não passa de uma experiência em glória de correr atrás do vento, de nunca alcançar. Na verdade, tudo isso não passa de um vapor, de uma neblina, de um sopro, de uma bolha de sabão, de vaidade. Então a pergunta está:
Onde mora a felicidade? Onde podemos encontrá-la? E esse texto vai mostrar para nós a busca inglória deste rei atrás da felicidade. A primeira coisa que eu chamo a sua atenção é uma resolução inquietante, descrita aí no verso 1. Disse comigo: vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade. Notem vocês que esse homem está conversando com ele mesmo. Ele está conversando diante do espelho. Isso é um solilóquio. E ele está encorajando a ele mesmo: vamos. Ele está botando gás nele mesmo: vamos, eu vou te provar, você vai gozar a felicidade. E ele segue uma espécie de experimento. Ele quer ser um hedonista experimental. Ele decide fazer a sua própria felicidade, ou fazer da própria felicidade a razão da sua vida. Agora notem comigo, amados irmãos, que ele vai ter já de início uma constatação decepcionante. Porque notem vocês no verso 1, mas também isso era vaidade. E o que é vaidade? A palavra vaidade literalmente significa neblina, vapor, neve, bolha de sabão, algo que não tem consistência. E ele vai mostrar agora, notem vocês no verso 2, do riso disse a loucura, e da alegria de que serve? Notem que a palavra alegria aqui traz a ideia mais contemporânea nossa dos happy hours da vida, daquele riso zombeteiro, daquela alegria apenas epidérmica, onde a pessoa rasga a cara em ruidosas gargalhadas, para de repente ver esta alegria fugindo no rosto sulcado de lágrimas e de dor. E ele vai perceber que isso tudo não passa de loucura. E esta alegria que ele busca, através de risos, talvez de shows, de espetáculos da vida, de experimentos da vida, não passa, não só de loucura, mas isso não tem valor. Depois de um happy hour, depois de um show, depois de uma festa, depois de muito glamour, a pessoa volta para casa e bota a cabeça no travesseiro, e a alegria foi embora, e tudo evaporou, e nada fez sentido. Quando ele diz aqui, no verso 2, do riso disse a loucura, aqui não está falando de deficiência mental, ele está falando aqui de uma perversão moral. Esse riso, na busca da felicidade, não preenche o vazio do coração, não traz a verdadeira felicidade. Então, ele caminha um pouco mais, e aí notem comigo no verso 3, que ele vai buscar a felicidade na bebida. Resolvi no meu coração dar meu vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Eu chamo a sua atenção para um ponto importante: investigação persistente. Olha comigo: resolvi no meu coração dar-me ao vinho. Ele está decidido, é uma resolução pensada, refletida. Eu vou me entregar ao vinho. Quem sabe no fundo de uma garrafa eu encontro a felicidade. É uma resolução consciente. Não é apenas uma noite de excessos. Não, é uma resolução tomada e consciente. Mas notem que é uma resolução paradoxal, porque ele diz assim: resolvi no meu coração dar meu vinho, regendo-me contudo pela sabedoria. Ora, ou o homem é regido pela sabedoria, ou o homem é regido pelo vinho. É impossível que ele seja regido pelo vinho e regido pela sabedoria ao mesmo tempo. E notem que entregar meu vinho pode ser uma bebida por sofisticação, ou até entregando-se à embriaguez. O que ele está dizendo, não importa se você bebe de uma maneira social, para se alegrar com a sua família, ou nas suas celebrações, ou nas suas comemorações, ou se você é um escravo do vinho, não importa, no fundo de uma garrafa, a felicidade não está presente. Lá você não encontra a felicidade. Agora, vejam vocês, que quantas pessoas ainda hoje
acham que a felicidade está na bebida. Quantas pessoas que correm atrás das bebidas as mais requintadas, sejam elas as mais baratas ou as mais caras. Há pessoas que ainda hoje, no mundo de hoje, pagam 30 mil reais numa garrafa de vinho e sorvem cada gota desse vinho nos banquetes da vida, na busca da alegria, da felicidade. O que encontram? O vazio, a vaidade, apenas é bolha de sabão. Pois bem, amados, notem comigo que ele não encontrou a felicidade nas festas, no riso, ele não encontrou a felicidade na bebida. Então Salomão parte para uma outra experiência na busca da felicidade. Ele busca a felicidade nos empreendimentos, nas realizações, nas obras. Chama a sua atenção para os versos 4 a 6, notem comigo. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins, pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque, em que reverdeciam as árvores. Eu chamo a atenção para duas coisas aqui. Primeiramente, a pluralidade das suas obras, todas as palavras estão no plural, e ele diz grandes obras, não foram pequenas, grandes obras, e ele menciona casas, vinhas, jardins, pomares, árvores frutíferas, açudes, tudo isso é no plural. Ele fez muito, ele fez com abundância, mas mais, notem comigo nos versos 4 a 6, que tudo que ele faz para ele. Empreendi grandes obras, edifiquei casas para mim, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, tudo é feito com grandeza, com pluralidade e para ele. Ele não é apenas o grande feitor das obras, ele é o maior e o único beneficiário das obras, ele é o centro do universo. E apesar de ele ter feito tanta coisa e ter feito tudo para ele, nesse tudo que ele fez, ele não consegue encontrar a felicidade. Tudo é superlativo, tudo é grande, tudo é vasto, tudo é plural, tudo é para ele, mas apesar de tudo isso, ele não encontra felicidade. Meus amados irmãos, não é isso exatamente que você vê na sociedade hoje? As pessoas querem mais, sempre mais, acumulam mais, compram mais, constroem mais, empreendem mais, fazem mais, na busca da felicidade, e elas acham que ao chegarem lá, a felicidade estará lá, e elas se frustram, porque a felicidade não está lá. Mas então, esse homem já tentou a felicidade nas festas, não conseguiu. Esse homem já tentou a felicidade na bebida, não conseguiu. Esse homem já tentou a felicidade nos empreendimentos da vida e não conseguiu. Ele parte para uma outra experiência, a busca da felicidade nos prazeres da vida. Veja comigo os versos 7 e 8. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias, provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Vamos entender aqui o que está acontecendo. Primeiro, ele busca a felicidade na riqueza, Vejam vocês o verso 7 e o verso 8, a parte inicial. Eu comprei, e ele menciona servos e servas, além dos servos nascidos em casa. E ele diz, também possuí bois e ovelhas, mais do que todos os que antes de mim viveram. No verso 8 ele diz, amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Então este homem não era apenas rico, ele era o mais rico da sua geração. Onde está a felicidade? Está na riqueza? Eu lhe pergunto, se você tivesse hoje uma conta bancária com R$1 milhão, você seria mais feliz? Se você mudasse da sua casa, do seu apartamento para um apartamento de 5 quartos, de cobertura, você seria mais feliz? Se você viesse hoje para esse culto numa Ferrari, você seria mais feliz? Se você pudesse comprar uma fazenda com muitos bois, com muitas reses, você seria mais feliz? Se você fosse dono de uma empresa multinacional, você seria mais feliz? E a experiência de Salomão é esta: ele empreendeu muitas coisas, ele acumulou muitas coisas, ele ajuntou muito ouro, ele ajuntou muita prata, ele foi o mais rico da sua geração e não encontrou a felicidade nas coisas materiais. Os bens não podem satisfazer você,
Tudo que você joga para dentro de você não pode satisfazer você. Mas mais, se você for ler nas Escrituras sobre a riqueza de Salomão, você fica impressionado. Ela é proverbial. Nunca ninguém naquela geração foi tão rico quanto ele. Então, se você perguntasse hoje àquele que é o homem mais rico do mundo hoje, se tudo que ele tem preenche o vazio do coração dele, ele está buscando mais, ele está querendo mais, porque tudo que o homem tem não satisfaz. Mas já que a riqueza não satisfaz, ele vai buscar uma outra fonte de felicidade, a música. Olha aí o versículo 8b comigo. Provi-me de cantores e cantoras. Isso não era fácil naquela época. O que Salomão tinha eram os melhores cantores, eram os melhores músicos, para os seus momentos particulares, para os seus banquetes particulares, para virem ao seu palácio e fazerem verdadeiros concertos musicais para o seu deleite. E a música é boa, e a música é importante, e a música alegra o ambiente, e a música enaltece as belezas da criação e o Criador. Mas este homem que busca a felicidade, talvez na diversão e talvez na melhor das diversões, não encontra aí também a felicidade. Mas ele vai além, vai buscar a felicidade em terceiro lugar, no sexo. Olha comigo o versículo 8, a parte B. Está escrito o seguinte: e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. A Escritura diz que Salomão teve 700 princesas e 300 concubinas. Talvez Salomão teve o maior harém da história da humanidade. Salomão poderia ficar com uma mulher diferente, sem repeti-la, cerca de 3 anos. Foram para sua cama as mulheres mais ricas e mais belas do seu tempo, de Israel e de fora de Israel. E com tantas aventuras, e com tantos prazeres, e com tantos deleites carnais, ele não consegue encontrar felicidade. Quantas pessoas que pulam de cama em cama, de aventura em aventura, de experiência em experiência, na busca da felicidade, de preencher esse vazio, e não conseguem, Talvez nós vivemos essa geração hoje, que na linguagem do apóstolo Paulo, é mais amiga dos prazeres do que amiga de Deus. E não obstante você viver numa sociedade onde o sexo se torna cada vez mais comercial, livre, irresponsável, sem compromisso, sem aliança, a despeito das pessoas viverem tantas aventuras e tantas experiências, elas não conseguem encontrar nessas aventuras a verdadeira felicidade. Pois bem, então vamos ver onde ele vai buscar mais felicidade. Não encontrou nas festas, não encontrou no vinho, não encontrou nas realizações, nos empreendimentos, na riqueza, na música, no sexo. Então ele vai buscar a felicidade na fama. Quem sabe na fama ele encontra a felicidade. Olha o verso 9 comigo. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Notem vocês que Salomão seria, na nossa linguagem hoje, o top 1 da fama. Top 1. Ele estava no vértice da pirâmide, no topo da pirâmide. Ele não só era rico, ele era também famoso. E o mais famoso. E vejam vocês, que não foram os outros que o engrandeceram, ele se engrandeceu. Ele mesmo produziu tudo para ele, construiu tudo para ele. E ele mesmo se colocou no topo da pirâmide. Ele se engrandeceu, além de qualquer outro, acima de qualquer outro. Mas a fama não lhe deu o que ele procurava. E obviamente, quando ele afirma no verso 9, perseverou também comigo a minha sabedoria, essa não é a sabedoria divina. Porque a sabedoria divina o teria levado para longe de todas essas buscas inglórias. A sabedoria divina o teria levado aos pés do Senhor, ao temor do Senhor, a uma vida de santidade e não de excessos. Mas agora, notem vocês, que já que não consegue a felicidade, nem nas festas, nem na bebida, nem
nos empreendimentos, nem nos prazeres, a riqueza, a música, o sexo, nem na fama. Ele vai buscar a felicidade egocêntrica, só para ele. Notem comigo o verso 10. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Prestem atenção, amados irmãos, em 3 coisas aqui. Primeiro, ele viveu sob o império dos sentidos. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Isso é uma vida de excesso, porque a Bíblia fala da concupiscência dos olhos, do desejo que vem ao coração por aquilo que você vê. Por isso que há um adágio popular: o que os olhos não veem, o coração não deseja. Pois ele não negou nada que os seus olhos desejaram, mas ainda, ele viveu sob o domínio do coração. Diz o texto: nem privei o coração de alegria alguma. E a Bíblia diz que o coração é enganoso, e o coração é corrupto, e o coração pode desejar alegrias que não são as alegrias santas, que não são as alegrias puras, que não são as alegrias que levam a alma, que não são as alegrias de Deus. E ele não privou o seu coração de nenhum prazer, ele jogou baldes de prazer para dentro dele, para só ficar mais sedento da verdadeira alegria. Mas em terceiro lugar, ele viveu sob a ilusão do alto merecimento, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Não há nada mais perigoso do que isso, de você estar insatisfeito com alguma coisa e querer mais coisas, porque você diz: eu mereço. Então vou lhe dizer algo: você nunca vai estar num terreno mais escorregadio na vida do que você dizer: eu mereço mais. Esse foi o sentimento de Adão e Eva no Éden. Nós merecemos mais, nós estamos num jardim, nós temos tudo, mas nós podemos ser iguais a Deus. E aí foi a derrocada deles. Essa foi a experiência do filho pródigo na casa do pai. Ele tinha um pai, ele tinha um irmão, ele tinha mesa com fartura, ele tinha servos para servi-lo, mas de repente ele estava insatisfeito, queria algo mais, e foi para um país distante. Há muitas pessoas que dizem: o meu casamento está ruim, eu mereço mais, e saem do casamento e se enroscam na vida num cipoal perigoso. Há muitas pessoas: não, eu estou na igreja, mas eu mereço mais, eu quero outras aventuras, eu quero outras experiências, eu quero saber o que está pulsando lá fora, além dos muros da igreja, e se acabam com caminhos escorregadios. Mas, amados, eu concluo. Quando Salomão, no verso 11, vai chegar a uma conclusão frustrante, e eu chamo a sua atenção para o verso 11: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Chama a sua atenção para alguns pontos. Primeiro, ele considera não algumas das suas obras, mas todas as obras que fizeram as suas mãos. E ele diz ainda que tudo isso não passava de vaidade, de bolha de sabão. Havia feito, e eis que tudo era vaidade. Então preste atenção nisso. Não é que o trabalho seja ruim, não é que a alegria seja ruim, não é que o vinho seja ruim em si mesmo, não é que os empreendimentos que você faz sejam ruins em si mesmos, não é que você juntar para você bens materiais, que você desfrutar de uma boa música, que você desfrutar da bênção da vida sexual dentro dos propósitos de Deus no casamento seja coisa ruim. Tudo isso é coisa boa. Mas se você fizer tudo isso entendendo ou achando que aí está a fonte da felicidade, você se decepciona, você se frustra. Isso é bolha de sabão, é vaidade. Qualquer alegria, qualquer felicidade à parte de Deus frustra você. Essa é a conclusão de Salomão. Tudo que ele fez, tudo que ele alcançou, tudo que ele realizou, tudo que ele experimentou, todas as aventuras que ele viveu, à parte de Deus, só trouxeram para ele frustração. Mas mais,
Ele vai usar uma experiência aí, curiosíssima. No versículo 11, ele diz assim: isso tudo era correr atrás do vento. Você já tentou correr atrás do vento? Será que você consegue pegá-lo? Será que você consegue retê-lo? Não poderia ter uma expressão mais eloquente de uma função ou missão inglória, frustrada, é correr atrás do vento. Você não apanha nada, você não pega nada, você não consegue nada. E ele está dizendo que a busca da felicidade fora de Deus é correr atrás do vento. Mas ele diz mais, ele diz assim: e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então eu quero concluir dizendo o seguinte para os irmãos: a busca da felicidade que Salomão empreende aqui, empreende debaixo do sol. E debaixo do sol é uma expressão em Eclesiastes para dizer a cosmovisão secularizada da vida. É você olhar para tudo na perspectiva apenas humana, terrena, temporal, física, carnal. O que ele está dizendo para nós é que tudo aquilo que você botar a mão e você fizer, e todos os baldes de prazer que você jogar para dentro da sua alma, todas as aventuras que você tiver, as mais plurais, as mais superlativas e as mais profundas e pessoais, não poderão satisfazer a sua alma. Então vem a pergunta do tema: como é que eu posso ser feliz? A felicidade existe? Onde ela mora? Qual o seu endereço? E eu gostaria que você pudesse então olhar comigo, por gentileza, o que a Bíblia diz. E a palavra de Deus diz lá em Salmos 16, versículo 11: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude e alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Você vai começar a perceber aquilo que Aurélio Agostinho disse no livro das suas confissões: oh Deus, tu nos criaste para ti, e a nossa alma não encontrará repouso até voltar para ti. Você vai entender o que a Escritura diz, que Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para ser a nossa alegria, e Ele oferece vida e vida em abundância. Ele veio como pão para o faminto, Ele veio como água para o sedento, Ele veio para preencher o vazio da nossa alma. Você vai compreender o que o nosso querido irmão John Piper afirmou: o problema do homem não é a busca da felicidade, o problema do homem não é a busca do prazer, o problema do homem não é sequer o hedonismo. Tudo isso é legítimo, tudo isso é necessário. O problema do homem é contentar-se com a felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais, quando Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as felicidades, a felicidade de amá-lo, de fruí-lo e de glorificá-lo. Então eu quero lhe dizer que com Jesus o riso é saboroso. Com Jesus o vinho alegra o coração. Com Jesus as obras são feitas para a glória de Deus e para o bem da humanidade. Com Jesus o trabalho é uma bênção. Com Jesus a música glorifica a Deus e enleva a alma. Com Jesus o sexo no casamento é uma fonte de prazer e de deleite. Então pare de buscar a felicidade em endereços errados, corra para Deus, porque Ele é o verdadeiro endereço da verdadeira felicidade. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.